Senhores, tudo beleza? Professor Adriano falando, sou professor de português e hoje vou atender aos pedidos aí de muitos alunos, tá? Nós vamos falar sobre as funções da partícula se, o se, tá bom? Ela sempre estará em sua prova, né? Onde você for, ela vai também, tá? Nessa primeira parte da aula, eu vou explicar sobre três funções que ela pode exercer, no caso partícula apassivadora, índice de indeterminação do sujeito e conjunção condicional, tá? Vou explicar, vai ser a parte conceitual, tá? Você vai entender direitinho, por isso eu quero que você preste muita atenção. E na aula seguinte, nós vamos resolver exercícios de concurso, né, do CESP, tá? Separei alguns exercícios do CESP que esses exercícios tratam exatamente sobre esse assunto. Tá joia? Não, partícula C. Adriano, só existem essas três funções? Claro que não, meu amigo. Tem mais. Tem mais e nós vamos fazer mais aulas sobre ela, tá? Sobre essa partícula. Então você vai aprender muito. Você vai aprender muita coisa. Pessoal, esse assunto da função C é tão simples, muito fácil de ser entendido e cai bastante em prova, né? Então, assim, é uma oportunidade excelente para você aprender aqui e não errar isso, não perder ponto por besteira, tá bom? É lógico que para que você aprenda é, sobre a conjunção condicional, você tem que saber o que é uma conjunção, né? Existe um pré-requisito. Você saber o que é o índice de determinação de sujeito, tem que saber o que é o sujeito. Para você saber o que é uma partícula passivadora, você tem que saber o que é uma voz passiva, uma voz ativa, né? Então existem pré-requisitos. Muitas vezes você não entende por conta pela falta desse pré-requisito, tá? Então, no meu canal tem um curso completo, cara, completo, tá? Completinho, com questões, com curso respondido, coisa mais maravilhosa do mundo, tá? Completo para você assistir. Então, você começa estudando morfologia, o pré-requisito, né? Para depois você aprender sintaxe, que é sujeito, verbo, substantivo direto, por aí vai, tá? Vou deixar o link lá no final do vídeo. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida, se não tiver, arrocha. Então, olha só, pessoal, função da partícula C. Vou começar aqui com o exemplo 1. Olha só assistirei a aula se a internet voltar. Então, cada dia é mais comum, né, assistirmos a aula pela internet, tá? Está diminuindo a quantidade de alunos presenciais, mas interessante, né? Temos aqui duas orações, só assistirei, cada verbinho aqui, ó, né? Te voltar. Cada verbo indica, né, a presença de uma oração. E nesse caso aqui, meus amigos, nós temos uma oração que começa com a partícula C, né? Se você ler a frase, você vai entender facilmente o que essa partícula C faz. Então, presta atenção, ó. Só assistirei a aula se a internet voltar. Só namorarei aquela menina se os pais dela aceitarem. Só passarei no concurso se eu estudar, né? Então, esse se, ele está representando uma condição, né? Uma condição. Se você for bom, as pessoas serão boas com você. Quem dera, né? Se isso fosse uma verdade absoluta. Então, olha só, pessoal. Nesse caso aqui, o se, ela é, tá? Uma conjunção, tá? Condicional. Condicional por quê? Simples, né, meu amigão? Porque está oferecendo uma condição, está demonstrando uma condição. Então, aqui nós temos, né, uma oração subordinada adverbial, né, adverbial condicional, tá? Porque começa com se, que é uma condição. Tá? Ah, Adriano, mas a aula é sobre si, partícula si, não é sobre orações, realmente, né? Só uma curiosidade, tá? Beleza. Ótimo. Agora é só esses dois, né? Recomendam-se cautelas aos estudantes novatos. Eu quero saber o que é esse si, né? Olha só a 3. Alimenta-se de tudo que encontra pela rua. Coitado. Quero saber o que é esse si. Presta atenção, pessoal. O si, tá?
Isso aqui cai muito em prova, beleza? O se. Ele pode ser um índice de indeterminação do sujeito, beleza? Ou ele pode ser uma partícula apassivadora. Pessoal, em uma aula, né, aulas anteriores aí, veja no meu canal, eu explico para você o que que é apassivar. O que que é apassivar, meu amigo? Apassivar, tá? Eu vou colocar aqui de novo, tá? É transformar, vou abreviar aqui para ser bem rápido, transformar o objeto direto em sujeito paciente. É transformar o objeto direto em sujeito paciente. Então, por exemplo, aquele exemplo básico, né? Básico, né? Se eu falo assim, ó, vendem-se, vem colocar o errado, né? Vende-se casas, certo? Vende-se casas. Bem, gente, pessoal, olha só. Quem vende, fazendo uma análise aqui, tranquila, rápido, quem vende, vende algo, né? Verbo transitivo direto. Vende o quê? Casas. Aqui seria o nosso objeto direto, mas não vai ser, tá? É só um exemplo, é só um exemplo. Então, por quê? Porque essa frase está na voz passiva analítica, sintética, porque tem um se. O que é passivar? É transformar o objeto direto em sujeito paciente. Então, olha só, como é que ficaria essa frase aqui, ó? Casas são vendidas. Casas são vendidas. Por isso que isso aqui está errado, pessoal. O certo seria vendem-se. Vendem-se casas. Por quê? Porque casas é o meu sujeito paciente. Ok? Então a dica que eu te dou para você, a dica que eu te dou para você foi ótima, né? A dica que eu te dou, tá? A dica que eu vou dar, né? Para você ter o se como partícula apassivadora, você vai olhar o verbo, você vai olhar o verbo. E esse verbo, ele tem que ser um verbo transitivo direto, né? Ou um verbo transitivo direto ou indireto. Verbo transitivo direto, indireto. Por quê? Porque a passivar é transformar o objeto direto em sujeito paciente. Então, preciso ter um objeto direto para eu ter uma voz passiva. E se eu tenho uma voz passiva, no caso sintética, né? O si vai ser a partícula passivadora. Tudo bem? Tá ok, então vamos lá. 2. Recomendam-se cautelas aos estudantes novatos. Vou começar analisando o verbo, né? Recomendar. Quem recomenda, né? Quem recomenda, recomenda algo. Recomenda o quê? Cautelas, né? Meu objeto direto. Recomenda algo a alguém, aos estudantes novatos. Objeto indireto. Porém, pessoal, essa minha frase, né? Ela possui um se. E aí eu preciso saber se esse se é índice de determinação do sujeito ou partícula passivadora. O que eu falei para você, meu amigão? Para você olhar o verbo. Olha só o que nós temos aqui. Verbo transitivo direto e indireto. Ó, 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 ó. Hum. Então, eu poderia escrever essa frase da seguinte forma. Cautelas, cautelas são recomendadas aos estudantes,
aos estudantes novatos. Então, pode ter um objeto indireto? Pode. Não tem problema ter um objeto indireto, não. Portanto, que tem um objeto direto, tá? Então, pessoal, por isso que esse verbo aqui, ele está no plural. Por isso que esse recomendar, né? Recomendam, tá? Por isso que ele está no plural. Por quê? Porque nós temos um sujeito paciente, que no caso é quem? Cautelas, né? Então, ó, cautelas são recomendadas, né? Então, cautelas é o meu sujeito paciente. Logo, como essa frase aqui, ó, tá? Como essa frase, ela está na voz passiva, sintética, esse se, pessoal, só pode ser uma partícula passivadora, tá? Bem, tá na voz passiva sintética, voz passiva. Se não tem o se, né? É voz passiva analítica, voz passiva sintética tem o se, ok? Se esse se é uma partícula passivadora, obviamente, gente, nós temos um sujeito, que no caso é quem? É o sujeito paciente cautelas. Então, o verbo tem que concordar com o sujeito dele, tá? Por isso que aqui, ó, nesse exemplo, vendem-se casa, se eu colocar apenas vende, ia estar o quê? Errado, porque o seu sujeito está como? Está no plural. A mesma coisa aqui, se eu coloco assim, se vem uma questão, né? Fala assim para você, recomenda-se cautelas aos estudantes novatos. Errado, recomendam-se cautelas, porque nós temos sujeito, verbo concorda com o sujeito. O sujeito está no plural, então, verbinho no plural. Beleza? Então, sujeito paciente, tá? Agora vamos ver esse caso aqui, ó. 3. Alimenta-se de tudo que encontra pela rua, né? Então, nós temos aqui um verbo alimenta, né? Alimenta, tá? Quem alimenta, ou quem se, no caso, quem se alimenta de algo, né? Se alimenta de tudo que encontra pela rua, tá? Então, olha só o que nós temos, pessoal. Verbo transitivo indireto, tá? Verbo transitivo indireto. Quem se alimenta de algo, né? Verbo transitivo indireto. Isso aqui é o quê? Um objeto indireto. Perceba, pessoal, o que acontece aqui? Olha só. Nós temos um verbo na terceira pessoa singular, beleza? Mais a partícula ser. Verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula ser, né? Ele se alimenta. Nesse caso, pessoal, não existe, aliás, não é que não exista sujeito, pelo amor de Deus, não vamos confundir isso, tá? Nesse caso aqui, o sujeito, ele é indeterminado. Por quê, meu amigão? Primeiramente, gente, olha só, se o verbo é transitivo indireto, eu não posso transformar essa frase em uma voz passiva, porque para ser voz passiva, tá? Eu tenho que ter um objeto direto, porque a passiva vai transformar um objeto direto em sujeito paciente, ok? Como o verbo é transitivo indireto, eu não posso aqui, né, ter uma partícula apassivadora. Não tem como, tá? E outra coisa, temos aí uma regra do sujeito indeterminado. Qual é essa regra? Temos duas aí, né? Que é o verbo na terceira pessoa do plural, por exemplo, caçaram o lobo, né? Eles caçaram o lobo, mas quem são eles? Não dá para você determinar um sujeito ali, beleza? E a outra é
verbo na terceira pessoa do singular mais a partícula ser, tá? Então, como nós não conseguimos determinar o sujeito aqui, como nós não conseguimos determinar o sujeito, então é um índice de determinação do sujeito indeterminado, e esse se só pode ser o quê, meu amigo? Índice de indeterminação do sujeito, tá? Então fica esperto quanto a isso, meu amigão. Fica esperto quanto a isso. Tá ok? Bem tranquilo, bem fácil, bem fácil. E aí, gostou do conceito aí? Tranquilo? Pessoal, não vacila, tá? Agora vamos para a próxima aula. Aula de exercícios. Frasezinha simples? Não. Exercícios de concurso público que tratam sobre a partícula C. Curtiu a aula? Clique em curtir, inscreva-se e valeu, professor Adriano te ajudando e você me ajudando também. Um abraço, com Deus, até mais.